Saúde a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus, agora sim. Primeira vez que eu tô aqui na frente, né? Depois da gente ter regressado, já fazem pelo menos aí uns 2 anos, mais ou menos, que eu não venho aqui à frente pregar efetivamente, né? Meu coach, ele fala o seguinte, que se a gente tem o frio na barriga, quer dizer que aquilo importa para você, né? Aquilo que você está fazendo importa. Então, eu confesso que tenho borboletas na barriga e não são gases, viu, irmãos? É ansiedade mesmo, né? Esse sentimento que da gente estar aqui é prazeroso, né? É diferente quando você está na sua casa, no seu habitat natural, vamos dizer assim, que você domina, que você entende, para aquilo que você deixou de fazer e volta a fazer, né? Então, e principalmente pela importância de que o trabalho ele tem, né? A palavra de Deus ela é muito importante, ela tem um peso enorme, né? E ela produz um peso enorme, tanto para aquilo que você carrega sobre si de conhecimento, quanto para aquilo que você tenta passar para as pessoas, né? Então, isso é muito importante. E é importante, e eu fico feliz de estar sentindo esse frio na barriga, porque isso mostra que eu estou um pouquinho enferrujado de estar na frente das pessoas. Isso mostra que vocês são importantes para mim. E isso mostra que Deus, acima de tudo, é importante para mim. Então, eu quero agradecer demais a presença de todos vocês, todos que estão nos assistindo em casa, que Deus possa abençoar muito a vida de vocês, que aquilo que eu venha trazer seja para a honra e glória de Deus e que não venha de mim, mas que Deus possa falar através de mim, que os irmãos possam estar com o coração, com a mente aberta para ouvir aquilo que Deus tem para nos dizer essa manhã. Amém? Amém. Eu vou pedir que os irmãos coloquem de pé, os que estão aqui. Em casa, se você não tiver condição, fique sentado, fique à vontade, tá bom? E a nossa mensagem dessa manhã é o seu melhor está por vir. O meu filho que preparou ela, tá? Ele tá ali, ele que fez essa mensagem para mim hoje. E na verdade ele fez uma parte dela, né? Porque ele quis participar, que é a mensagem que se encontra no livro de Jó, capítulo 19, né? Ontem a gente estava estudando e ele gosta muito dessa história, né? Ele gosta muito do hino de Jó. E aí ele falou, papai, eu vou fazer aqui e tal. E aí hoje de manhã ele falou assim, você tem que levar para contar a história, né? Então eu trouxe aqui, ele também participou, tem parte nessa história aqui, nessa mensagem dessa manhã. E a nossa mensagem se encontra em Jó, capítulo 19, versículo 25 e 27, são os dois principais. Eu vou ler primeiro os irmãos podem sentar e a gente discorre um pouco sobre a mensagem, amém? Jó capítulo 19, versículo 25, ele diz o seguinte: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. No versículo 27 ele diz: eu verei por mim mesmo, com os meus próprios olhos, eu não outros, com o meu coração anseio dentro de mim. Podem sentar, irmãos. Essa mensagem, né? Essa palavra de Jó, ela traz diversas entonações, diversos significados, diversas importâncias, né? Ela tem uma grande importância na vida de Jó nesse momento, e ela tem uma grande importância porque ela trata especificamente da esperança do cristão. Quem aqui tem um sonho? Quem aqui tem um sonho na vida? Algum irmão tem um sonho na vida? Todos nós temos um sonho, não é verdade? Mas acho que o maior sonho do cristão, me corrija se eu estiver errado, é ver o seu mestre. Pelo menos essa é a minha esperança. Eu acredito que seja a esperança de todos nós que estão aqui, que todos nós que estão em casa. A esperança do cristão é ver o seu mestre. E Jó nesse momento de dificuldade. E ele falou essa frase, irmãos, no momento mais angustiante da vida dele. O momento em que as pessoas desacreditavam Deus para ele. Não é que eles desacreditavam dele, mas desacreditavam Deus, falando que Deus não era tudo aquilo que ele imaginava que fosse. Porque eles estavam tentando fazer, né, influenciado por Satanás, tentando fazer com que Jó desistisse de Deus. E é interessante, irmãos, porque assim, toda a história, né, todo o enredo de Jó, obviamente que os irmãos conhecem muito bem, né? Todo o enredo de Jó, ele trata um pouco sobre essa batalha
espiritual que muitas vezes nós não somos participantes ativos, né? Mas nós somos ali vamos dizer assim, uma peça, um movimento que é batalhado, que é brigado entre Deus e Satanás, né? Você que aceitou a palavra de Deus, você tem vamos dizer assim, por parte da sua vida, ser um objeto de desejo. E não estou falando que isso não quero trazer no sentido pejorativo, no sentido mal, mas no sentido bom. Por quê? Porque a partir do momento que você aceita a palavra de Deus, Deus quer você. Deus te deseja. Deus já te desejava desde antes, mas a partir do momento que você aceita, Ele te deseja ainda mais. Ele anseia por você ainda mais. Ele quer te ver lá na frente, entregar a coroa da salvação para você ainda mais. Ele quer isso. Esse é o desejo dele. Por isso que Ele trouxe todo um plano da salvação. Por isso que Ele mandou Jesus para morrer por você. Esse é o desejo dele, te querer, te deseja. Ele te deseja. Só que Satanás também. Por quê? Um te deseja pelo amor. O outro te deseja pela inveja. E a gente tem muito disso na nossa vida, né? Quando você está bem, eu não sei se você já passou por uma situação dessa, mas quando você está bem, você pode perceber que algumas pessoas ao seu redor, não aquelas verdadeiras, não aquelas que são próximas de você de verdade, não aquelas que te amam de verdade, mas você pode perceber que existem pessoas que não se sentem felizes, que se incomodam com o fato de você estar bem, que se incomodam com o fato de você estar no caminho certo. Eu acredito que você já passou por uma situação onde você estava conquistando algo, alcançando o objetivo que você tinha traçado e sentiu que pessoas ao seu redor colocavam cargas negativas em cima de você. Eu acredito que todos nós já passamos por algo assim, porque isso é do maligno. Isso é o Satanás que tenta contra você. Porque ele não quer te ver bem. Ele não quer ver o Filho de Deus servindo a Deus, obedecendo a Deus. E o que é mais difícil de ser feito, mas que a gente se esforça para fazer. E aí, eu queria até fazer um breve comentário aqui sobre o que a Fabi falou agora há pouco, sobre nós não sermos merecedores, né? Eu tenho trabalhado muito isso na minha mente. E eu queria deixar, né, os irmãos se sintam à vontade para entender e se julgarem da mesma forma que eu se sintam dessa forma. Eu falava muito assim também, que eu não sou merecedor. Só que na verdade nós somos merecedores. Sabe por quê? Porque se você não fosse merecedor, Deus não tinha mandado seu filho para morrer por você. Então a gente tem que parar de acreditar que a gente não merece a misericórdia de Deus. A gente tem que trabalhar por ela, mas a gente tem que acreditar e confiar que a gente é merecedor dela. Porque se você não acredita que Deus, o Deus que criou todas as coisas, que deu seu filho para morrer por você, que você não é merecedor da graça dele, apesar de ele ter feito tudo isso por você, você está desvalorizando o que ele fez por você. Então quando você fala assim, Senhor, eu não sou merecedor disso, você é. Porque se você não fosse, ele não te daria. Você é. Se não fosse, ele não te daria cura. Ele não te daria vida, ele não te daria a oportunidade de estar aqui. Então seja grato. Seja merecedor da forma correta, que é reconhecendo isso. Então, Jó, ele não estava no erro, mas as pessoas estavam fazendo com que ele visse um erro. Com que ele, de alguma forma, enxergasse nele um erro que ali naquele momento não existia. Poderiam ter outros, poderiam ter alguma situação, mas naquele momento não era esse o objetivo. O fato dele estar passando pelas provações não tinha a ver com o erro dele. Então, o que eu vejo, eu crio. As pessoas estavam querendo fazer Jó ver algo. Se ele tivesse visto isso, ele criaria uma situação completamente diferente. Ele teria feito o quê? Senhor, por que você está fazendo isso comigo? Eu estou olhando aqui minha vida, né? Quem nunca se perguntou? O que fiz eu, Senhor? E aí, quando você se pergunta, você encontra a resposta. Se você fez algo de errado, você encontra. Se você buscar verdadeiramente, você encontra a resposta. E aí, se Jó tivesse feito assim, puxa, errei nisso aqui. Não errei em nada. Se Jó tivesse feito uma autoanálise, falar assim, eu não errei nisso, eu não errei nisso, eu não errei naquilo. Então por que, Senhor? Ele ia questionar o Senhor de uma forma diferente da forma como ele questionou. Ele questionou para querer conhecer Deus, para querer entender qual era o plano de Deus. Mas ele nunca desacreditou de Deus. Quando a gente passa a ver algo errado, que nós não somos merecedores, que nós não somos dignos, que nós estamos no erro, você começa a criar situações de erro. Então, se você vê, sou uma pessoa
que eu não obedeço a Deus, que eu erro naquilo. Aí o que você começa a fazer? Coisas, você fortalece na sua mente, isso é neurocientificamente explicado, viu, irmãos? Você fortalece na sua mente aquilo que você está imaginando, vendo, cria situações daquilo, e aí você não consegue guardar o sábado, você não consegue se alimentar corretamente, você não consegue fazer N situações, você não consegue obedecer a Deus. Por quê? O ciclo da realização. O que eu vejo, eu crio. O que eu crio, eu sou. Você se torna uma pessoa pecadora, você se torna uma pessoa indigna, uma pessoa que não merece aquilo que Deus está te dando. Aí você faz aquilo. Fala, já que eu não sou, já que eu estou vendo, eu estou vendo que eu estou errando. Então você começa a criar erros na sua vida. Transgredi o sábado. Tudo bem. Aí você começa a ser uma pessoa que transgride o sábado. E aí o que você começa a fazer? Coisas que são em desacordo com o sábado. E aí o que você tem? O erro, o pecado, a transgressão da lei. Entende que o que eu vejo, eu crio. O que eu crio, eu sou, eu faço e eu tenho. Eu tenho o quê? A punição por eu ter transgredido a lei. Então, Jó, nesse momento, ele estava falando assim, olha, vocês, né? Eu me sinto sujo, porque nem minha esposa me quer, nem os meus amigos me querem. Os mendigos me menosprezam na rua. Jó estava falando aqui no capítulo 19. Os mendigos me menosprezam na rua. Ele falava assim, os meus servos, os meus criados não me obedecem, não me servem mais. Então ele estava angustiado por isso. Mas sabe qual é a palavra de esperança que ele falou? Ele sabia o que ele estava vendo, ele sabia o que ele criava. Porque aí no versículo 20 ele fala assim, eu sei que o meu Redentor vive. Ele estava vendo algo além das nossas imaginações. Ele estava vendo muito além, irmãos. A espiritualidade desse homem ia muito além daquilo que os olhos podiam ver. E eu estou falando aqui de sentir. Ele não estava de fato vendo isso. Mas ele sentia isso. Ele estava na mente dele, mesmo debilitado com a doença, mesmo debilitado com o sentimento de perca, mesmo debilitado com tudo aquilo que ele havia sido tirado dele, ele estava vendo além. E ele falava assim, eu sei que o meu Redentor ainda vive. E que por fim se levantará sobre a terra. Irmãos, quando você está triste, quando você está abalado, quando você está chateado com algo, qual é a forma mais rápida de resolver isso na sua cabeça? Qual a forma mais rápida de você se sentir bem? É você afirmar com veemência que está tudo bem. Mas não é só afirmar, é acreditar que está tudo bem. Mas não é só acreditar, é ser alguém que está tudo bem. Qual é a primeira regra que existe, né? Que fala, eu não me lembro agora exatamente a passagem, mas se eu não me engano é em Levítico, que fala sobre o jejum. Que fala assim, que ninguém saiba que você está jejuando. Né? E por que disso? Porque se você mostra assim, fraco, não sei o quê, aquilo te toma. Isso é neurocientificamente explicado, irmãos. Aquilo te toma, e aí você se debilita, você se enfraquece de verdade, e você transmite isso para as outras pessoas. E aí, a sua fraqueza passa para outras pessoas. Se você já teve essa experiência, e eu tenho olhado isso muito, quando você está com alguém no seu trabalho, na sua casa, enfim, que só reclama, se você passar 10 minutos com essa pessoa, você vai passar a reclamar. É verdade ou não é? Estou mentindo? Se você passa 10 minutos com uma pessoa que só reclama, você passa a reclamar também. Mesmo que fale assim, nossa, verdade. Pronto, já te pegou. Se você passar 10 minutos com uma pessoa que está bem, que está feliz, se você a ama de verdade, se você segue o que Jesus falou, de demonstrar o verdadeiro amor pelo próximo, você vai fazer o quê? Você vai se sentir feliz. Aquela alegria contagia as pessoas. A alegria de servir a Deus contagia as pessoas. Então, não é que você tem que ser falso. Não é que você tem que mentir. Mas a sua mente comanda o seu corpo. E a sua mente tem que estar sendo dominada pela palavra de Deus. Não é que você, eu tô mal, então eu tô mal, eu vou fingir que eu tô bem. Não. Mas você tem que olhar para dentro de você e colocar no seu coração de que você vai ficar bem.
Quando você começa a fazer isso, você fica bem. Quando você começa a aceitar que aquilo que você tem, que aquilo que está acontecendo na sua vida, que aquilo que é da sua realidade é seu, é porque você merece. Irmãos, tudo na nossa vida, fala em Oséias, é lei do plantio e da colheita. Tudo é plantio e colheita. Então quando eu falo que eu sou merecedor, é porque você está plantando aquilo. Se você recebeu, é porque você plantou aquilo. Em algum momento da sua vida. Não importa se seja coisas boas ou coisas ruins, você plantou. Porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Deus, ele te deu o poder de escolher qual é o seu destino. Deus te deu o poder de escolher o que você quer receber. E aí, sabe por que Deus fez isso? Sabe por que Deus te deu o livre-arbítrio? Porque ele acredita demais em você. Porque ele sabe demais que você é merecedor. Porque ele sabe demais que você é capaz. Que nós somos capazes. Porque ele só entrou nessa disputa com Satanás por Jó porque Jó era merecedor. Porque Jó merecia ser disputado. Às vezes a gente pode olhar e pensar assim nos momentos de dores de Jó e falar assim, poxa, mas por que Deus permitiu isso, né? Nossa, o homem sofreu, coitado dele, né? Nossa, pegar lepra, perder filho, perder casa, perder animal, ninguém respeitar ele, a esposa fazer tudo aquilo. Nossa, mas por que Deus permitiu tudo isso, né? Tudo bem, estava ali disputando e tal, mas até que ponto, né? Só que ele era merecedor daquilo. Sabe por quê? Porque ele estava merecendo a atenção de Deus. Porque ele fez por merecer a atenção de Deus. Ele fez por merecer a atenção de Satanás. E no sentido bom. Porque quando você é bom, quando você faz aquilo que agrada a Deus, você vai despertar a atenção de Satanás. E ele vai querer te derrubar. Através de pessoas, através de situações, através do erro que você comete. A questão é que você não pode deixar esse erro te dominar. Porque Deus também quer a sua atenção. Deus deseja a sua atenção. Deus quer disputar você. Entende isso? Que a partir do momento que você aceita Deus, que você aceita Jesus, que você aceita servi-los, eles estão disputando você. Inconscientemente. Talvez você nem esteja fazendo nada para merecer isso, mas o simples fato de você se dispor a servir a Deus é merecimento. É Deus querendo falar assim, se você está aqui, eu vou brigar por você. Eu vou lutar por você. Eu não vou desistir de você. Eu vou com você até o fim. Mas só que você tem que ir até o fim também. E aí a gente volta para o sonho do cristão, que é o que Jó relata no versículo 27. Ele fala assim, eu o verei por mim mesmo. Irmãos, a Bíblia fala que Moisés o viu de costas, né? Mas talvez duas pessoas são citadas na Bíblia como tenham se aproximado máximo de Deus, assim, mas que ninguém viu Deus. E Jó afirmava, eu o verei por mim mesmo. Se você tem um sonho de servir a Deus, de ver Deus, perdão. Se você tem um sonho de ver Deus, você tem que acreditar nisso. Você tem que ser merecedor disso. Entenda que ser merecedor não é olhar para os seus erros, não é entender que você vai ser perfeito, porque você não vai. Por quê? O inimigo disputa você com Deus. O inimigo quer a todo custo que você não se salve. Então você não vai ser perfeito. Mas você é merecedor dessa atenção. Você é merecedor dessa disputa também. A questão está no resultado dessa disputa. Jó foi disputado porque Deus tinha plena convicção, plena certeza, porque ele conhecia os corações, de que Jó não arregaria, de que Jó não desistiria, de que Jó jamais falaria contra Deus. E aí ele termina o versículo 27 dizendo assim, eu o verei com os meus próprios olhos, eu, não outros, como o meu coração anseia dentro de mim. O coração de Jó ansiava em ver Deus. Ansiava em conhecer Deus. Tanto que
A gente sabe que teve esse episódio em que ele falou assim: o que você quer? Você estava lá quando eu construí o mundo? Você estava lá quando eu fiz todas as coisas? Então Deus se apresenta dele e fala assim: qual é a sua indagação? Qual é a pergunta que você quer fazer para mim? Porque Jó ansiava em ver Deus. Quanto você anseia por ver Deus? Quanto você anseia por conhecer Deus de pertinho? Será que é suficientemente a ponto de ser disputado literalmente por Deus e Satanás? Porque essa disputa ela já existe. A diferença está que, como nós temos o livre-arbítrio, muitas vezes somos influenciados. O que Satanás usa, né? Para Jó, foi uma briga literal ali. Ele atingiu literalmente Jó. Conosco, no mundo atual, ele usa o entorno de você. O entorno da sua casa. Ele usa situações, momentos, palavras, pessoas. Tudo que talvez você tenha apreço. E sabe o que Jó tinha mais apreço? Em conhecer a Deus. Por isso que ele falava: como o meu coração anseia por conhecer Deus. A única coisa que estava no coração de Jó, o único sentimento, a única coisa que dominava ele era a vontade de ver, era a vontade de conhecer Deus, era a vontade de estar com Deus. Entende que ele não se sentiu abalado pela doença, ele não se sentiu abalado por as coisas que ele perdeu, ele não se sentiu abalado por todo o entorno dele, pelas pessoas que muitas vezes o criticavam. Ele não se abalou por isso. Por quê? Porque o coração dele não estava nisso. E ele termina o capítulo 19 dizendo o seguinte, advertindo aquelas pessoas que estavam com ele, que estavam ameaçando, que estavam querendo que ele negasse a Deus. Ele fala assim: olha, se disser, e aqui, irmãos, está a chave do seu autocontrole. Aqui está a chave do que eu estou falando aqui sobre o ciclo da realização. Se você acredita, se você anseia, se você quer ver Deus, acredite e faça por merecer isso. Tenha atitudes para isso. Seja uma pessoa que merece conhecer Deus. Tenha isso no futuro. Entende? Veja, né? A gente, como adulto, a gente perde muito o poder da imaginação. Né? O poder da criatividade. Né? Quando crianças, não, a gente brinca, a gente imagina que está fazendo algo e tal, e aquilo é uma realidade. Né? Quando adulto, a gente se depara com os problemas do dia a dia, a gente esquece de criar, de imaginar. Mas imagine você estando na presença do Pai. Imagine você estando ao lado de Jesus. Imagine que você está ali naquele momento. E aí, começa a criar isso na sua cabeça. Começa a criar esse momento. Eu queria que você fechasse seus olhos e comece a imaginar isso de verdade. Começasse a sentir isso. Imagina que Jesus voltou. Que você está à presença deles. E que naquele momento, começa a criar isso. Começa a criar. O que você falaria para eles? O que você falaria? Qual seria a sua indagação? Qual seria a sua palavra? Você choraria? Você seria feliz? Você se alegraria? Qual seria o seu sentimento? Começa a imaginar isso. E aí começa a ser isso que você imaginou. Veja que se você começa a imaginar um sentimento de dor, de frustração nesse momento, se torne a pessoa que você gostaria de ser. Então imagine que você está sendo a pessoa que está recebendo a coroa da salvação, com a certeza de que Paulo afirmava. E aí você começa a ser essa pessoa. E a partir do momento que você é essa pessoa, você começa a fazer coisas dignas de quem é essa pessoa que vai receber a coroa da salvação. E aí imagina por final, Deus te dando a coroa da salvação, porque você foi merecedor. Imagina que toda essa circunstância, você tem a capacidade de imaginar, de criar, você tem a capacidade de ser isso que você criou. Você tem a capacidade de fazer coisas para que seja aquilo que você criou e tenha o que você quer ter, que é a coroa da salvação. Jó, ele adverte as pessoas assim, fala: olha,
Se disserdes, como o perseguiremos, visto que a raiz da aflição se acha nele? Temei vós mesmos a espada, pois o furor traz os castigos da espada, e então sabereis que há um juízo. Já estava dizendo assim para eles, olha, eu sei em quem tenho crido. Eu sei que o meu Redentor ainda vive, que ele vai se levantar. Eu sei, e eu o verei com os meus próprios olhos. Mas vocês, tomem cuidado, porque o que vocês estão criando, o que vocês estão vendo, será digno da espada. Porque o juízo acontecerá. Em outras palavras, Jó estava falando assim para ele, olha, vocês vão perceber que vai ter o juízo. Então, desfrutem desse momento agora. Façam por merecer agora. Entendam que vocês são merecedores, que todos nós somos merecedores daquilo que Deus fez por nós. Porque se nós não fôssemos, Deus jamais teria permitido que seu filho morresse por você. Então, aceite o seu merecimento. Receba isso como uma forma de gratidão e faça valer a pena.